Paz do Senhor Jesus, queridos, de volta com mais um vídeo da parte do Senhor Jesus, mais uma palavra. Gente, o nosso Deus é Deus que quebra silêncio. O nosso Deus é Deus que dá voz ao seu servo. O nosso Deus é a voz dos seus servos. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 50, verso 3, diz assim, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Queridos, eu sei que não é fácil, às vezes a gente vê certas situações, ouvir certas coisas, e por obediência a Deus termos que ficar em silêncio. Eu sei que não é fácil ter que calar, quando a vontade é de falar. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo para todos os propósitos debaixo dos céus. Inclusive tempo de estar calado e tempo de falar. E talvez há muitas pessoas que estão passando por um tempo de estar calado. Só que eu quero te dizer uma coisa. Quando você espera em Deus o tempo certo de falar, o próprio Deus fala por você. Deus quebra o teu silêncio. Deus te dá voz. Eu aprendo algo com Jesus. Quando você lê os evangelhos, e você se depara com Jesus sendo preso e sendo levado para a presença dos governadores daquela época, para a presença dos sumos sacerdotes, e ele é interrogado por essas autoridades. Algo que me chama a atenção, queridos, é que todos eles fazem a mesma pergunta a Jesus: és tu o Cristo? És tu o Filho de Deus? És tu o Rei dos Judeus? E quando a gente olha para a situação que Jesus se encontra, a gente espera que Jesus vá falar alguma coisa. A gente espera que Jesus vá dar uma resposta a essas pessoas. Só que quando você lê a história, você vê que a resposta que Jesus dá, mediante a situação que ele está, que parece que é uma situação propícia para ele falar, a resposta que Jesus dá é o silêncio. Queridos, isso mexe tanto comigo, me impressiona essa atitude de Jesus, porque Jesus estava em uma situação que parecia que era propício ele dizer quem ele era, ele dá resposta a essa pergunta, mas a Bíblia diz que Jesus guarda o silêncio, Jesus fica calado. Isso aqui é muito forte, queridos. Sabe, aquelas pessoas queriam ouvir da boca de Jesus ele dizer se ele era quem as pessoas diziam ele ser, o Filho de Deus. Mas Jesus guarda o silêncio, Jesus não dá resposta. Ei, aquelas pessoas queriam que Jesus dissesse se ele era o Filho de Deus. Só que a melhor resposta que Jesus deu para eles foi o silêncio. Sabe por quê? Porque quando você sabe quem você é na presença de Deus, você não precisa sair dizendo para ninguém quem você é, porque a própria presença revela quem é você. Jesus sabe que há momentos que a única resposta que você precisa dar para quem afronta você, para quem zomba da tua fé, para quem fica perguntando, cadê o teu Deus, que essa situação ainda não mudou? Ei, a melhor resposta é o teu silêncio. Enquanto você está em silêncio, Deus está preparando a situação para você falar. Deus está preparando a situação para ser a tua voz, para quebrar o teu silêncio. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer um pouco mais na frente. Jesus sabia que o que iria acontecer um pouco mais na frente ia dar a resposta que aqueles homens queriam. Porque, queridos, a Bíblia diz que quando Jesus ele entrega o seu espírito ali na cruz e ele diz, Pai, está consumado, eu entrego a ti o meu espírito. A Bíblia diz que aconteceu terremotos. O véu se rasgou. Pessoas que estavam mortas há muitos anos ressuscitaram. Então esse acontecimento deu resposta às pessoas. Com esse acontecimento, Deus quebrou o silêncio de Jesus. Porque teve pessoas que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, mas por presenciarem, sabe, esse acontecimento, reconheceram que ele era e é o Filho de Deus. O Rei dos Reis, queridos. Quando você espera em Deus, o tempo certo de você falar, Deus será a tua voz. Melhor do que você falar é Deus falar por você.
Melhor do que você se justificar é Deus te justificar. Então, queridos, talvez você está passando por um tempo de estar calado. Talvez você tenha suportado situações. Eu quero te dizer, continua nessa obediência, porque há um Deus que trará sobre a tua vida o tempo de você falar, queridos, e quando chega o tempo de nós falarmos, não há inferno que cale a nossa voz, porque o próprio Deus é a nossa voz. Eu sinto graça em dizer isto. Oh, Espírito Santo de Deus, há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Se você está passando por um tempo de estar calado, suporta. Deus sabe que você suporta esse tempo, porque do mesmo jeito que você está em silêncio, Deus fará você falar. Eu sei que essa palavra está voltada em Deus quebrar o teu silêncio, mas o Espírito me recorda, em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, a Bíblia diz que Jesus vai conversando com os discípulos, e Jesus pergunta: quem as pessoas dizem ele ser? E os discípulos começam a dizer: Senhor, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus vira para os discípulos e dizem: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ousado, né? Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vira para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. E aí Jesus começa a dizer: pois tu também és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Queridos, Jesus começa a falar algo acerca de Pedro, depois que Pedro diz quem Jesus é. Você está entendendo que quando você sabe quem é Jesus, Jesus revela quem é você? Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. E em seguida Jesus começa a falar algo acerca de Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus começa a falar algo de Pedro, revelar quem Pedro é. Quando você sabe quem é Jesus, Jesus revela quem você é. Porque o nosso ser alguma coisa, queridos, está em estarmos na presença de Deus. Porque uma vez Jesus falou: sem mim vocês não podem nada, vocês não são nada. Então, queridos, se tem pessoas perguntando quem você é, se tem pessoas que estão dizendo que você se acha a última bolacha do pacote, como diz o ditado popular, deixa falar, deixa falar. Porque você sabe a quem você serve. E quando você sabe a quem você serve, aleluia, essa presença poderosa revela quem você é na presença. Queridos, e que bom que é Deus quem revela quem nós somos. Que bom, queridos. Então, que essa palavra possa edificar a tua fé. Deus vai quebrar o teu silêncio, viu? E eu não digo isso na emoção da minha carne, não. Eu digo isso com convicção, baseado na palavra de Deus. Porque essa palavra aqui, ó, ela é poderosa para mudar a nossa vida. Poderosa para quebrar o nosso silêncio. Então se agarra a palavra de Deus. Creia. Deus vai quebrar o teu silêncio, queridos. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Amém? Deus abençoe.